7h10. Vamos jogar para frente a nossa terça-feira. A semana começou daquele jeito, animadíssima, claro, foco no segundo turno. É hora da gente saber o que vai ser notícia, o que deve marcar o nosso dia. Com o segundo turno, os candidatos Lula, Bolsonaro estão tentando ampliar as suas alianças com outros candidatos na tentativa de se elegerem. Além de apoios, as campanhas estão traçando estratégias principalmente nos grandes colégios eleitorais, naqueles maiores na região sudeste do Brasil. Sobre o desafio das candidaturas nessa etapa, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, André Regis. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a gente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Grande prazer estar de volta à CNN. Professor, a eleição deu mais ou menos aquilo que se esperava, né? A gente já falou muito aqui de erros de pesquisas, mas se a gente voltar no tempo e olhar o mapa eleitoral de agora, compará-lo com o mapa eleitoral de outras eleições, mesmo quando os principais partidos a se confrontar eram PT e PSDB, a gente vai ver que tem mais ou menos ali aquela lógica de sempre, com Minas ora cá, ora lá, um ou outro estado do norte mudando, mas a coisa mais ou menos concentrada. O sul e o centro-oeste, São Paulo, votando num perfil de candidato. O nordeste, alguns partidos do norte e, eventualmente, Minas, votando ora lá, ora cá. Quais são os desafios agora de Lula, de tentar reduzir o antipetismo em São Paulo, de tentar reduzir a desvantagem no Rio, que foi de 10 pontos, de tentar aumentar a vantagem em Minas, e de Bolsonaro, de falar com um público que preferencialmente prefere o ex-presidente Lula? Como é que eles têm de trilhar esses caminhos até o dia 30 agora? Olha, Rafael, você fez uma análise muito boa do quadro, parecido com as eleições da clivagem PSDB-PT. Um pouco diferente do que ocorreu na eleição passada de 2018, é fato. Neste momento, os candidatos devem olhar um para o outro, ou seja, a estratégia de um tem a ver com a estratégia do outro, e tem a ver com a primeira movimentação. Quem vai se movimentar e em qual direção? Eu concordo que os principais colégios eleitorais, notadamente onde vai acontecer o segundo turno, são os locais preferenciais, notadamente em Minas Gerais, não é? Minas Gerais, a diferença não foi grande, foi uma diferença pequena entre Lula e Bolsonaro, e tradicionalmente quem ganha em Minas ganha a eleição. Minas também tem um componente de certa semelhança com a região nordeste do Brasil, onde Bolsonaro sofreu uma grande derrota. Esta vitória de Lula no primeiro turno, ela se deveu basicamente à sua elevada performance na região Nordeste. Então, é possível que, se o presidente Bolsonaro ele for na direção de Minas Gerais, o seu discurso pode também chegar à região Nordeste, e eu acredito que uma presença maior dele nesses colégios eleitorais é algo que ele provavelmente deverá fazer. Já Lula, acredito que São Paulo é fundamental. Na medida em que o que não estava sendo antecipado pelas pesquisas, né, essa grande vitória no primeiro turno do candidato de Bolsonaro, o Tarcísio, acredito que São Paulo é vital, inclusive por conta dos jogos de aliança entre os participantes. Pois é, professor, o senhor já deu a deixa para a pergunta que eu ia fazer na sequência. A quem favorece essas alianças, né, que eles vão tentar costurar agora, principalmente falando aqui de São Paulo, onde haverá segundo turno, já que Minas e Rio de Janeiro não há eleições para governador em segundo turno, já foi liquidado, né, fatura resolvida em primeiro turno, mas em São Paulo, e também qual a importância daqueles que ficaram de fora, né, do segundo turno na corrida presidencial, em que medida esse apoio importa na ponta mesmo, né, para o eleitor? O apoio a candidato X ou a candidato Y conversa diretamente com o coração de cada eleitor brasileiro? Isso faz diferença? Olha, eu acredito que não vai fazer grande diferença, não. Até mesmo porque a campanha de primeiro turno, os candidatos eles se agrediram bastante com críticas de desqualificação. Não era uma crítica apenas do ponto de vista programático. Então, aqueles que perderam, como, por exemplo, o Ciro Gomes, ele atacou e desqualificou tanto Lula quanto Bolsonaro. Então, acredito que eles se juntaram agora no segundo turno,
o diminui mais ainda e não contribui muito para os candidatos, ou seja, naturalmente o candidato mais próximo a ele seria Lula, não é? Essa composição também tem muito a ver com onde, como nós colocamos, onde vai haver o segundo turno. Então, procurar partidos que tenham que estão em disputa, não é? A clivagem esteja maior. Aí, no caso, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, acho que é onde há uma preferência para as campanhas dos dois partidos, dos dois candidatos. Agora, professor, o senhor, assim como a campanha do PT, concorda que São Paulo é um território a ser debatido e acompanhado com mais cuidado e mais atenção pelo PT ao longo do segundo turno agora, né? E aí, eu queria saber do senhor até que ponto essas estratégias são mais conversa de jornalista e político e de que ponto até que ponto isso está distante do eleitor? Porque aqui em São Paulo tem sempre essa conversa, não? Porque o Geraldo Alckmin, que foi governador por 3 mandatos e meio em São Paulo, conversa muito bem com esse eleitor conservador do interior paulista, que é antipetista, então ele pode ajudar o Haddad e o Lula a reduzirem uma resistência que sempre houve contra o PT nessas regiões de São Paulo. E aí quando a gente vai dar uma olhada no resultado do primeiro turno, por exemplo, na cidade onde o Alckmin nasceu, foi prefeito, Pindamonhangaba, lá venceram Bolsonaro e Tarcísio Gomes de Freitas. Na maior cidade da região, do Vale do Paraíba, que é uma região metropolitana, São José dos Campos, deu Tarcísio e deu Bolsonaro. Então, até que ponto essa história de que o Alckmin pode ajudar o Lula a conversar com o eleitor mais conservador, ou pode ajudar o Haddad, isso não é coisa da nossa cabeça, a gente fica aqui repetindo essas teses e, de fato, não tem relevância nenhuma. Olha, eu concordo também com a sua análise. Acredito que esse segundo turno é contato direto. Contato direto pela televisão, o jogo vai estar empatado, então escolher a linguagem correta é fundamental. Uma linguagem não adequada para o segundo turno pode ser um grande prejuízo. E também as redes sociais. A comunicação agora não é via nem partidos, nem aliados. Na minha concepção, é a linguagem direta, falando para o público-alvo preferencial, notadamente os que são mais indecisos na região sudeste, as mulheres, os mais pobres, porque pregar para convertido também tem pouca efetividade. Então é buscar aquele que ainda tem a capacidade de mudar os votos. O acervo da terceira via foi muito pequeno também, haverá uma distribuição desses votos. E eu acredito que é linguagem direta com o eleitorado e também eu acredito que Bolsonaro fazendo uma moderação maior, não criticando o sistema, como ele até fez depois da eleição, né? Uma comunicação de mais estadista, demonstrando que tem capacidade de pacificar o país. Esse é um grande desafio para ele, imagina. Ele sempre trabalhou na agressividade, no confronto, no combate, e ele agora tem que apresentar uma roupagem de maior leveza. Lula, acredito que ele vai ter que utilizar um discurso mais econômico também para falar o que é que ele pretende fazer se chegar à presidência, porque no primeiro turno ele não falou, ele não se dirigiu à nação em relação às suas propostas, o que ele pretende fazer e com quem ele pretende governar. O fato também é que um componente importante nesse segundo turno, Rafael, é que não temos eleições dos deputados federais nem dos deputados estaduais. Esse é um componente muito importante, porque esses atores que já foram eleitos agora no primeiro turno não estarão levando os eleitores para votar. Não há essa quantidade enorme de candidatos pedindo voto e influenciando também o resultado para a eleição presidencial. Então, é linguagem direta, comunicação com o seu público-alvo, também se preocupar com o tipo de sentimentos que os candidatos pretendem utilizar, despertar no eleitor.
e principalmente a população vai aguardar os confrontos diretos, né, nos debates. Comunicação na propaganda, que tipo de comunicação virá, e eu acredito que os candidatos estão como num jogo de xadrez, esperando o movimento do seu oponente para saber também que direção irá tomar. Professor, a gente muito falou aqui que essa eleição teve uma característica de segundo turno antecipado, né? Dado esse clima de polarização entre dois principais candidatos, dominando aí as intenções de voto já desde o comecinho. Mas agora, em segundo turno, realmente a gente elimina todas essas outras distrações e vamos ver os dois frente a frente. O senhor acredita que há possibilidade de migração de eleitores de um lado para outro, né? Levando em consideração que são perfis completamente opostos, com propostas muito diferentes também? Algo pode acontecer? As campanhas são capazes de alguma coisa para puxar eleitores de um lado ou de outro? Eu acredito que sim, principalmente no eleitorado de baixa renda. E eu acredito que até 2 salários mínimos, onde não há tanta radicalização como em outros estratos da sociedade. Há um discurso ali de interesse também. Uma coisa que chama a atenção foi a elevada performance de Lula nesse segmento, principalmente na região Nordeste, porque também, se historicamente a gente verifica que o eleitor mais pobre, ele é pró-governo. E nessa eleição, notadamente no Nordeste, o mais pobre não foi pró-governo. Votou numa expectativa de que Lula possa manter e ampliar os programas sociais, inclusive o Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa Família. Então, esta comunicação direta com este eleitorado é muito importante, porque ele pode ser um fator de maior volatilidade. Então, e é um contingente absolutamente gigante, né? A maior parcela da população brasileira é formada por pessoas que ganham menos, têm renda inferior a 2 salários mínimos. Professor, antecipar o pagamento de outubro para antes do primeiro turno do segundo turno do Auxílio Brasil, prometer um 13º para as mulheres cadastradas no programa. Isso pode ter efeito, porque a gente esperava um efeito do auxílio de R$600 e não veio como o senhor lembrou, né? Mas o governo vai insistir e vai jogar mais dinheiro na mão exatamente desse segmento da sociedade para tentar atrair alguma simpatia. Isso pode ter efeito dessa vez, porque no primeiro turno não teve, né, professor? Olha, pode ser que aconteça, até mesmo porque a medida ela não é imediata. Ou seja, os efeitos não são imediatos. Você pode até tomar a medida no momento para que ela gere os efeitos jurídicos no momento, mas os efeitos políticos eles podem ocorrer mais adiante. Até mesmo porque é preciso que a promessa ela seja crível. Lula, quando ele promete para essa fatia, é crível, porque ele tem uma aderência muito grande com essa fatia de população. Bolsonaro, ele nunca trabalhou adequadamente esta fatia. Então, o que ele fez, o seu governo, a comunicação, pode ser que ele esteja na expectativa de que os frutos ainda virão, e virão a tempo de ser um fator decisivo no segundo turno. Por isso que essa comunicação direta com esse público logo após o primeiro turno e também medidas como você anunciou agora, Rafael. Obrigado, professor. A gente conversou com o professor e cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, André Regis. Bom dia para o senhor, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Até a próxima, professor. Muito obrigado, bom dia para todos, Stephanie, Rafael, obrigado pelo convite.